Ética, relacionamento com clientes e outros públicos. Parte 2, BIC e ferramentas de mídia online. Olá, a expressão BIC já é conhecida por você. Nós estamos falando de BI, de Business Intelligence, isso dentro de um ambiente específico, digamos, mais abrangente, mais orgânico, com outro alcance. Vamos ver isso já na tela. Nós temos que compreender o modo pelo qual a empresa faz, de fato, dessa chamada sociedade da informação, em contato com esse outro conceito, que é a sociedade do conhecimento, faz da primeira, da informação, um ativo estratégico. Ora, quanto mais seja possível obter determinadas informações e cruzar dados, e a partir desse cruzamento, a remodelagem, ter-se, em consequência, novos dados, para reposicionamento, para análise, toda vez que a empresa consegue fazer isso, de um modo geral, ela está pavimentando, para usar uma metáfora, seu acesso já ao presente, é verdade, mas também ao futuro, porque essas tecnologias não pararam de se desenvolver, de atualizar-se, de progredir e a cada vez lançar inovações, versões ainda mais sofisticadas. Aqui é um ambiente ou uma atividade de BIC que podemos pensar nos seguintes termos, né? O armazenamento de dados exige a aquisição de tecnologia adequada, na forma de softwares, naturalmente, e criação de um projeto holístico, 360, portanto, e coerente com a natureza e a dimensão do planejamento estratégico da empresa. O Business Intelligence Competence Center, BIC, reúne as ferramentas de tecnologia e pessoal treinado para análise dos dados. Veja, por exemplo, chamar atenção, não se pode falar de tudo, mas da questão da educação e suporte, a partir de uma visão sobre educação, não só a educação corporativa, mas sobretudo a educação corporativa, mas a educação como, digamos, um tipo de atividade, claro, voltada para a formação, sem dúvida nenhuma, mas também como, digamos, um modo de organizar informação. A gestão propriamente desse ambiente, do programa de BI, você, claro que pode ler, as inter-relações aqui se dão de forma horizontal e de forma vertical, naturalmente, não de forma sequencial, embora isso também possa acontecer. Vamos chamar atenção para essa preparação das informações, isso depois de todas essas etapas aí organizadas, dentre as quais, com destaque, análises avançadas, desenvolvidas no ambiente de informática propriamente, mas também como ação dos analistas, né? Essa recepção e priorização de demandas, tudo isso depende de uma inteligência que não é artificial, será num determinado nível, mas é uma inteligência de analista. Isso é apenas para o pessoal de informática. Essa questão aqui é uma questão eminentemente técnica, mas que se limita ao pessoal de informática, não. Essa questão é um produto também de seminários, né? Outra vez de interação de departamentos. Marketing, por exemplo, está aqui presente, administração como um todo, com suas demandas específicas, mas aí existem os analistas, aí sim, dentro desse grande ambiente de informática, esse ambiente cibernético, né? A partir, portanto, da interação desses agentes, o posicionamento e reposicionamento das demandas de forma sistemática. Eu chamo atenção para isso, até aqui embaixo, a modelagem estatística, essa modelagem estatística pode ser o tipo, o modo, a forma, a hora em que determinado produto foi acessado. Por exemplo, ou vendido efetivamente na ponta de um comércio. É possível saber exatamente isso já há bastante tempo, não é novidade. E o que significa isso? Será que existem momentos específicos em que tal produto, tal serviço é requisitado de forma mais intensa, vamos dizer? E o que significa para essa empresa esse tipo de informação? Essa atividade que é a procura, isso pode e será, na verdade, traduzido em forma de informação. É preciso estudar essa informação, analisar e, portanto,
posicionar-se estrategicamente em relação a essa informação. Esse é um exemplo muito banal, mas você pode, a partir disso que me parece evidente, você pensar em situações mais complexas e mais específicas, com outra estatura também, por assim dizer. Eu acho que vale a pena ainda chamar atenção para essa questão aqui da garantia de qualidade dentro do ambiente que nos interessa. E sua relação como resultado, por assim dizer, como uma condição à garantia de qualidade, sua relação com cada um dessas imagens, dessas etapas, não é? Que medida a garantia de qualidade tem a ver com o momento do ponto de vista horizontal imediatamente anterior, que são os requerimentos, a forma mesmo de se prototipar, ou seja, criar um protótipo. Como é que se faz isso? Não se trata aqui de se tentar desenvolver nem remotamente uma visão especializada, mas partirmos da existência do BIC para chamar atenção sobre o seguinte: é isso propriamente, esse ambiente aqui, que é o ambiente de cultura de rede e os agentes, os formatos, os itens que fazem parte dessa cultura de rede, uma reflexão sobre isso que nos interessa. Esse sistema de feixes que constroem essa cultura de rede, o BIC faz parte naturalmente desse cenário. E mais cada um desses itens que vamos conhecer, vamos dizer assim, participam desse universo, dessa cultura de rede, e cada um de seu modo, vamos dizer, que delimita o terreno de algum modo, assim, ou se colocam ali como uma espécie de borda desse grande universo que é a cultura de rede. A primeira frase que encontramos aqui, nesse item, cultura de rede, ferramentas e mídia online, é o capital social dos indivíduos, e que nós temos aqui como axioma, como um princípio do capital social, você é o que você compartilha. Quem participa das redes, de algum modo, são várias redes, talvez o Facebook como a principal, uma nota de pé de página, depois dessa turbulência do Facebook, há como que não um renascimento do Facebook, afinal de contas, o abalo com a questão de vazamento de dados, isso de fato foi importante, foi um momento traumático na experiência do Facebook, mas do ponto de vista das finanças, Facebook hoje, o valor da marca Facebook não é o valor das instalações do Facebook, é da marca do Facebook. É nada menos que 580 bilhões de dólares. Essa rede que se alimenta de uma matéria-prima que é a interação e, portanto, esse é a forma de investimento que cada um coloca dentro desse ambiente, ou seja, a conectividade, a interação que desenvolvemos ao compartilhar informação, por exemplo, qualquer tipo de informação. A informação aqui tem um sentido bastante abrangente. No momento que fazemos isso, alimentamos essa grande rede com uma matéria-prima, por assim dizer. E esse capital social, você é o que você compartilha, dentro de uma cultura de rede, dentro de uma situação tal, de um momento tal, em que vários agentes, inclusive ou talvez sobretudo no mundo organizacional, estão atentos ao modo pelo qual você compartilha. Esse compartilhar, seja numa rede como essa, o Facebook ou qualquer outra, pode dar a medida mesma da sua capacidade de interagir com as pessoas e o modo pelo qual você faz isso. Então, esse aí, vamos dizer, dentro desse ambiente da cultura de rede, é uma das bordas, um dos demarcadores do tipo de discussão que nos interessa aqui nesta aula. Outro marcador, outro grande dispositivo, outra referência para nós, esse compartilhamento em nuvem de informações. Na verdade, as empresas poderão colocar, depositar uma série de quesitos e itens em nuvem e compartilhar conforme demandas e estratégias específicas. É uma concepção, portanto, que se tem em relação àquilo que pode ser efetivamente compartilhável. Não me refiro aqui àquele tipo de empresa terceirizada no âmbito dos serviços bancários, que cuida lá dos dados, uma parte dos dados, no âmbito dos serviços bancários. Eu estou pensando mesmo no compartilhamento em rede, não é? Nas nuvens propriamente. Esse peer-to-peer, aqueles aplicativos, não sou a pessoa mais indicada para falar de tudo isso, mas de qualquer modo, em que você, a partir da interação
com outros internautas, você pode compartilhar a partir da máquina do outro, desse internauta, um determinado arquivo, como um filme, por exemplo. Ou seja, um tipo de alimentação ponto a ponto. Não dependeríamos apenas de um determinado servidor, mas de vários servidores que podem atuar concomitantemente para a distribuição de determinados arquivos. Outra vez, o que vale a pena dizer aqui não é tanto a anatomia, não é, desse tipo de programa, de software, enfim, ou dessa expressão, mas pensar, na verdade, esse tipo de atividade ou de recurso tecnológico numa sociedade como essa da partilha. E o que significa isso, como veremos ao longo da aula, o que significa isso também em termos de ética. Do ponto de vista ético, estamos aí diante de uma nova ética, ou isso é também, digamos, um processo reificante de coisificação, de manipulação mesmo dos indivíduos? Pensemos a respeito. Olha, essa expressão cauda longa, que ainda tem certa evidência, já teve mais, é basicamente aquela economia de nicho. A cauda longa, ela vai se afastando da cabeça de um cachorro, que é o dono dessa cauda. A cabeça representa a economia de massa e a cauda, à medida que vai se afastando dessa cabeça, daí a cauda longa, justamente uma economia de nicho voltada para atendimento de necessidades e desejos muito, mas muito específicos. Oportunidades que estão aí, né, na rede, são percebidas a cada momento, daí o nascimento intensivo a criação de softwares, por exemplo, que dão conta de certas exigências desse mercado de rede, mas não apenas só. Então é muito isso, quer dizer, o software não necessariamente vai ser compartilhado, não se vai cobrar por isso, mas de qualquer modo ele resulta em algum tipo de valor. De modo geral, não se cria um software pura e simplesmente por uma ação quase que filantrópica, né, por assim dizer. Cria-se um software dentro de uma visão talvez mais armada em relação ao valor atual, presente e futuro do tal software. A internet das coisas, de todos os itens que estão aqui, esse você precisa já agora tomar nota e ler muito a respeito. Você ainda vai se beneficiar muito da internet das coisas. A internet das coisas fortalece a ideia da rede da internet como um grande organismo cibernético, movido, portanto, até certo ponto governado por máquinas, até certo ponto, e claro que por agentes humanos, não poderia ser diferente. A internet das coisas ou dos objetos, né, ela cria um tipo de interação com os vários objetos, proporcionando, digamos, um alcance, um relevo e uma função nunca experimentado por um tal objeto. No momento que um refrigerador poderá se transformar em um computador e trazer lá uma série de informações sobre conservação de alimentos, isso de certo momento, de certa forma isso já é feito hoje. Ora, isso é um modo de se pensar num objeto dentro de uma teia de interações. O Brasil está desenvolvendo uma atividade no âmbito da lei propriamente, por assim dizer, bastante significativa em termos do debate sobre a internet das coisas. Uma legislação a respeito está sendo aí construída. Esse processo de construção da legislação, obviamente, inclui uma série de agentes, uma série de interlocutores para se saber da extensão de tudo isso e o modo pelo qual o cruzamento de tudo isso que faz parte desse campo chamado de internet das coisas, o modo pelo qual esse cruzamento gera mais possibilidades. Provavelmente é isso que se deseja mesmo, a internet das coisas não somente facilitar, mas lançar novas luzes no campo da educação, por exemplo, da indústria, da agricultura, justamente na medida que possa transformar os chamados objetos, um trator, por exemplo, num sistema de informação. Com a internet das coisas, por exemplo, é possível ter um tênis, que é um verdadeiro computador, porque ele saberá cada vez mais sobre você. Isso não apenas no sistema pé, por assim dizer, o que está posto ali, tipo de, por exemplo, qual o tipo de tensão
que você desenvolve durante uma corrida. O tênis será capaz de ler isso, por exemplo, além de ler, fazer uma série de cruzamentos importantes em seu benefício. Mais ainda, ele será capaz de deixar, afinal de contas, tudo isso em rede ou alimentar, por exemplo, os computadores do fabricante, para que o fabricante cada vez mais possa tentar atendê-lo bem. Isso tem algo muito assim de utopia, parece ter, mas, obviamente, alguns olhares veem isso também com mais um dos elementos da distopia, do supercontrole. Isso é inerente aos grandes debates. Nós temos o marketing digital e sobre isso nós vamos conversar logo mais, então não preciso falar nada agora. A rede social, desde sempre, esse aqui é o grande pátio de manobras, se cabe essa metáfora, né? A rede social como um pátio de manobras e, sobretudo, mais ainda, claro que a internet. O coworking pode fazer uso, naturalmente, de recursos digitais, mas coworking, o nome já diz, é uma forma de compartilhar o mesmo espaço de trabalho de acordo com modelos diferenciados de partilha do trabalho. O que significa dizer partilha de tempo e partilha, sobretudo, de espaço, né, de abrangência. É um ambiente, portanto, com vários ambientes, pequenos, maiores, menores, com mesas, com situações, com artefatos que possibilitam o aluguel desses espaços, a hora, por exemplo, períodos maiores, enfim, e mais ainda a possibilidade de existir ali um tipo de interação que não existiria, por exemplo, num prédio tradicional de escritórios. A comunidade de prática consiste na união de pessoas interessadas em compartilhar conhecimento de forma voluntária. Há um viés pragmático, certamente, mas de forma, antes de tudo, voluntária, de interesse, temas de interesse e de prazer, por assim dizer, para saber das leituras efetuadas uns pelos outros, compartilhar essas leituras, as iniciativas em relação a determinado tema, etc, etc, etc. Então, muito bem, essa cultura de rede, vamos dizer que nós temos aí uma fotografia possível, uma espécie de retrato falado da tal cultura de rede, né? Onde podemos visualizar esses pinos, essas peças no tabuleiro, né? Uns com uma abrangência, um papel diferente de outros, naturalmente. Indo à frente, o que nós temos? Bom, o blog, né, não preciso falar muito do blog, mas trouxe aqui, na verdade, o blog, da forma como se faz aqui a abordagem do blog. O blog faz parte dessa aula, e assim o marketing digital, e não de um outro momento em que teríamos ou podemos estudar o marketing dentro daquela da sub-área mercadológica, justamente porque trouxe o marketing digital para cá, muito por conta desse artefato que é o blog. Enfim, o blog não estava morrendo, o blog é um grande diário, ele vem sendo utilizado de forma persistente e presente por milhões de pessoas. Mas dentro dessa abordagem que nos interessa, que é o marketing digital, o blog, digamos assim, ganhou outro status, né? Ele foi fortalecido em sua imagem. Imagem, né? Como dispositivo digital, foi fortalecida essa imagem e a sua função. Daí, portanto, esse tema, e o blog aparece aqui com especial destaque. Vamos lá conhecer isso. Bom, primeira coisa, né? O blog é uma das mais importantes personagens do marketing de conteúdo, na sua função de gerador de autoridade. Gerador de autoridade, na verdade, independentemente do marketing de conteúdo, um blog já poderia ser um gerador de autoridade. Um blog político, por exemplo, dependendo de quem assine esse blog, do jornalista, né, que faça uso desse artefato, desse dispositivo, portanto, fora da grande imprensa, dependendo de quem seja esse jornalista, o blog, que é a sua mídia, claro que esse blog já tinha seu reconhecimento, né, como plataforma. Então, essa expressão utilizada aqui, gerador de autoridade, é um gerador de autoridade independentemente até do blog de conteúdo, mas no âmbito do marketing de conteúdo, certamente é um gerador de autoridade. Ora, o blog integra o que no mundo digital é conhecido como publicação de conhecimento pessoal, revelando nessa inclinação uma afinidade com o diário, já que muitas vezes são registradas anotações intimistas,
gosto, etc, etc. Indo adiante mais um pouco sobre blog, dentro da empresa, por exemplo, o blog pode funcionar aqui como jornal e boletim, ou seja, ter um papel bifronte, ter duas faces, uma voltada para o público externo, então o blog aí é um atualizador do site, mas também ter quem sabe um ambiente, uma parte do blog, algumas intervenções desse blog voltadas para o público interno. Ele atualiza o site, como está posto aqui, etc, é mais dinâmico, é possível atualizar um site todos os dias, mas geralmente o atualizador é o blog, né? Você precisa reconhecer isso. Ele é release sobre eventos, é um gênero textual que cumpre com a função justamente de fazer um apanhado. O release é uma espécie de reportagem, por assim dizer, é um certo sentido, é um produto noticioso, né? Mas o release, ele é um resumo, uma apresentação, por exemplo, você vai fazer um evento, esse evento tem um release. Então o release é justamente um relato sobre esse evento. O blog presta-se a esse papel de release. A valorização de funcionários, tudo isso você está bastante atento a essas possibilidades, né? E aí vai, etc., notícias de interesse dos funcionários, divulgação, etc. Outra vez, release de lançamentos de novos produtos, notas oficiais, empresa, carta aberta do presidente, do diretor executivo, seja lá quem for, não é? Mesmo? A divulgação de promoções e concursos, etc, etc. Tudo isso aí é o nosso amigo blog. E aí sim, o que nos interessa, o marketing digital. Interessa a nós, sobretudo, esse seu caráter educador, multicanal e por isso mesmo híbrido. O marketing digital faz somente uso de site? Não, né? Outros artefatos digitais são utilizados pelo marketing digital, mas muito frequentemente o site e o blog. Ele é multicanal e por isso mesmo híbrido. O que é o marketing digital? É um conjunto de estratégias cujo objetivo é a promoção de uma marca na internet, claro. O marketing digital faz uso de diferentes canais online e métodos que permitem a análise dos resultados em tempo real. Essa métrica, essa medição, isso aí já é papel do BIC, sim, isso também é. Isso é business intelligence. Mas é, sobretudo, uma inteligência analítica que se faz em relação a um site, por exemplo. Você já deve ter ouvido a expressão funil de vendas. Há uma métrica desse funil de vendas. Todo funil de vendas, que é uma estratégia que faz de um lead, de alguém que procura um site. A ideia é conduzir esse indivíduo, né, o lead, à concretização de um negócio, ou seja, de ponta a ponta, o arco inteiro. Tudo isso é metrificado, é possível ter não apenas uma noção, mas dados absolutamente concretos, né, e confiáveis em relação a essa interação, a esse processo de ponta a ponta. No que diz respeito à análise dos resultados em tempo real, não é preciso lançar mão de uma parafernália tecnológica robusta, como é o próprio desse ambiente chamado de BIC, que lá tem maior, digamos, envergadura, maior presença, mas nós estamos pensando mesmo naquele tipo de software que faz o controle da performance de um determinado site. De tudo que está aqui, desses itens todos, marketing de conteúdo, tudo isso faz parte do marketing digital, e nós vamos ficar apenas com marketing de conteúdo para falar alguma coisa a respeito, porque não há mesmo tempo e talvez nem necessidade de falar de e-mail marketing e rede social a essa altura do campeonato. E esses dois últimos itens, otimização de conversão, CRO, ou CRO, às vezes, CRO em inglês, ou marketing de busca, são temas muito técnicos que eu acho que não são muito a propósito desta aula. Então, o marketing digital, usado para cumprir seus objetivos, é claro, o marketing digital lança mão de ferramentas e estratégias, cujo significado, pensado em conjunto, concedeu novo alcance a cada uma delas, não apenas potencializando sua cobertura, mas dotando-as de um caráter educativo em favor do consumidor. Já que, como veremos, esse marketing faz parte dessa grande categoria chamado de marketing de permissão. Ora, é permissão para quê? Para que a empresa crie um determinado grau de interatividade com você, internauta, e lhe entregue, por exemplo, um e-book,
ou mais informações a respeito de determinado produto, de um determinado serviço. Essas informações, ainda que tenham uma carga de persuasão, e vamos dizer, você que conhece aqueles 3 verbos da propaganda, né? Informar, persuadir e lembrar, ainda que a maior função de um e-book, ou seja, aquele material que você baixa da internet, que você ganha, entre aspas, lá no site, você se inscreve para baixar esse material. Ora, ainda que a função precípua seja informar, existe uma carga ali de persuasão, tá? E uma carga tipo de esforço para que você lembre de marcas, a presença dessas marcas, há uma carga bastante considerável em relação, portanto, ao persuadir e o lembrar. Isso se dá como? Uso de vocabulário, muito frequentemente ou sobretudo de forma destacada a programação visual, a diagramação, uso de cores, etc, etc, etc. Então vamos falar aqui do marketing de conteúdo um pouco? Vamos lá. Olha, o marketing de conteúdo, outra expressão que você já ouviu, né? O inbound marketing é a principal estratégia de marketing digital e vem sendo explorado por milhares de empresas na atualidade. Sob sua abrangência encontra-se o marketing de conteúdo. Não é? Então, marketing digital, inbound marketing, é a principal estratégia de marketing digital. Então, o que significa isso? Marketing de conteúdo. Essa modalidade é representada por qualquer estratégia de marketing que busque captar o interesse das pessoas de forma não invasiva ou interruptiva. Você tome nota dessas 2 expressões, de forma não invasiva e de forma não interruptiva. Agora há pouco fiz referência a esse marketing de permissão e agora em oposição ao marketing de interrupção. A propaganda veiculada na televisão, por exemplo, no rádio, é um tipo de interrupção, é invasiva. Ninguém pede a você para interromper o programa, ainda que haja lá uma certa retórica, já voltamos, não saia daí, qualquer coisa do tipo. É apenas 1 minutinho na televisão, tal, de comercial. Ainda que seja assim, é verdade que a fruição de determinado programa, essa fruição foi interrompida. A mesma coisa acontece na plataforma de vídeos, no YouTube, por exemplo, em que de repente, no meio de uma apresentação maior, de um vídeo mais longo, o vídeo é interrompido para se veicular uma propaganda pensada para aquele meio ali que é a internet. Os nossos 2 amigos Kotler e Keller, como sempre lembrados, nossos amigos do peito, Kotler e Keller, sempre, não é? Eles destacam que os profissionais de marketing têm referido ao marketing de permissão nos seguintes termos: é o permissão que pressupõe uma permissão, é óbvio, expressa dos consumidores, parte do princípio de que os profissionais de marketing não podem mais usar o marketing de interrupção via campanhas de mídia de massa. E muito possivelmente, nos próximos anos, nós vamos ver cada vez mais essa ação do marketing de não interrupção. É esse de permissão, portanto. Não interrompe porque pede a permissão. Muito possivelmente. A grande questão é saber o ponto de tudo isso. Todo momento, todo site for pedir para mandar informes para você, todo site tem uma surpresinha para você. A pergunta é a seguinte: você fará alguma coisa mais na vida que não ler sobre produtos, não é mesmo? Por outro lado, qualquer tipo de entretenimento, modernamente, há muitos anos pensado, depende da propaganda. O que premissa se toma nesse marketing de conteúdo? E o consumidor, justamente por ser de conteúdo, ele permitir receber o conteúdo, ele tem uma atitude mais ativa e interessada em conhecer o quê? Melhor aquilo que compra, etc, etc. Não é? O melhor aquilo que compra, em todos os seus aspectos, significa, às vezes, ocupar, do ponto de vista do redator, da empresa que cria um e-book, criar um produto lá com 10, 12, 15 páginas a respeito do tal produto. Muitas possibilidades de uso, dos cuidados, com as fórmulas, enfim, aquilo que é base da produção do tal produto, a matéria-prima, sobretudo na indústria alimentícia, receitas, tudo isso lá, sucos, etc, etc, tudo isso pode ser tema de uma publicação com esse espírito. Olha, para se chegar a essa conclusão, as transformações operadas na sociedade do conhecimento, um grande tema, né, teriam propiciado aos analistas a percepção segundo a qual o ato de escolha dos itens de consumo estaria cada vez mais sujeito a filtros racionalizantes. Isso aqui também é um eco da economia de nicho, né? Mesmo se
Existe o nicho, ou seja, um escaninho, né? Um local específico, para uma economia específica, para lugares, para certos produtos, é possível dizer, ou supostamente pelo menos, que aquele consumo voltado para coisas muito específicas já tem como pressuposto um outro olhar desse consumidor, outras demandas, outros interesses, outras necessidades. Portanto, está aí também um modo, né? Por exemplo, não sei, vamos pensar a chamada indústria de alto luxo, né? Num país como este, o alto luxo está reservado ali para um grupo diminuto, não é o de massa. Esse alto luxo, não é? Enfim, relógios, por exemplo, tal relógio pode contar com um tipo de informação, outra vez, na disponibilização pelo blog, na forma desse artefato que é o e-book, informações muito especializadas para colecionadores, por exemplo, não é? E, enfim, não sei se esse é o melhor exemplo, não sei também se a indústria do alto luxo vai lançar mão desse tipo de estratégia, mas de qualquer forma nós estamos falando de nicho, de algo extremamente concentrado. De forma esquemática está aí, não é? O marketing dividido em duas categorias, de interrupção, conforme posto à esquerda, e os locais em que acontece, né, as mídias, a interrupção, e o embalde marketing de conteúdo, na forma de blog, de e-books, conforme acabamos de expor. Meus caros, quero agradecer sua atenção, sua presença, muito obrigado e bons estudos.